Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindas. Primeiro eu gostaria de agradecer a quem está nos assistindo e agradecer a presença da Alessandra, que é a idealizadora desse projeto, além de minha companheira de palco. Oi, Flávia. Quero cumprimentar a todas, todos e todes. Antes de iniciar propriamente a oficina, é importante dizer que nós trabalhamos com educação e teatro. Somos professoras e atrizes, e é por conta do diálogo entre esses dois ofícios que nasce este processo. E essa oficina de contação de história é uma troca com todas as pessoas que querem desvendar, realizar e experimentar a partir de histórias processos criativos e pedagógicos. Para isso, vamos utilizar da oralidade, da música e de objetos para caminhar entre os textos, e a gente espera que isso possa instigar a curiosidade, estimular a imaginação, a criatividade e o interesse pela leitura das crianças, adolescentes e adultos. As histórias aqui coletadas não visam um recorte de faixa etária ou de temática. São experimentos que escolhemos para demonstrar um conjunto de técnicas e procedimentos criativos que costumamos operar no nosso dia a dia. Para falar dos materiais necessários para a realização das histórias aqui contadas, serão necessários alguns objetos que você, contador ou contadora, poderá escolher para manipular enquanto narra a história escolhida. E como vamos contar essa história? A contação de história é a nossa oralidade em prática. Para isso, precisamos de uma boa história e de materiais e ferramentas que possam encantar o universo de quem nos assiste. Portanto, contar histórias nos exige buscar nas palavras, nas imagens, um diálogo com o público, de maneira que quem participa possa adentrar na história por meio de sua materialidade e, assim, pôr em movimento a própria imaginação, criatividade e curiosidade. E agora nós vamos compartilhar algumas etapas que entendemos como primordiais. Primeiro, a escolha de uma matriz textual. Resolvemos chamar de matriz textual porque muitas vezes podemos encontrar em diversos gêneros e formas textuais distintas material interessante para a criação. Consideramos nesta etapa o processo de imaginar como vamos transformar, como vamos adaptar o texto, dar forma para o texto e como ele se realizará. Uma dica: às vezes, um texto parece não ser o material ideal para uma contação de história, mas a questão da contação está intimamente ligada à ação de contar, então deve ser avaliado duplamente, pelo que é no papel, mas também nas suas possibilidades performáticas, que envolve sua transposição para ações do contar. O conhecimento caminha lento feito lagarta. Primeiro não sabe que sabe, e voraz, contenta-se com o cotidiano orvalho deixado nas folhas vívidas das manhãs. Depois, pensa que sabe, se fecha em si mesmo. Faz muralhas, cava trincheiras, ergue barricadas. Defendendo o que pensa saber, levanta certezas na forma de muro, orgulhando-se de seu casulo. Até que maduro, explode em voos, rindo do tempo que imaginava saber ou guardava preso o que sabia. Voa alto sua ousadia, reconhecendo o suor dos séculos no orvalho de cada dia. Mesmo o voo mais belo, descobre um dia não ser eterno. É tempo de acasalar, voltar à terra com seus ovos, à espera de novas e prosaicas lagartas. O conhecimento é assim, ri de si mesmo e de suas certezas. É meta da forma, metamorfose, movimento, fluir do tempo, que tanto cria quanto arrasa, a nos mostrar que para o voo é preciso tanto o casulo como a asa. Vocês acabaram de ouvir o poema Aula de Voo. Essa é uma proposta de trabalhar um texto com elementos conceituais e diversas abstrações.
No texto, a gente encontra com o conhecimento, com o saber e com os processos de aprendizagem. E o interessante é que o conhecimento, enquanto elemento central do poema, aparece metamorfoseado em uma lagarta. E é a trajetória da lagarta, conhecimento, que entendemos ser o objeto para nossa ação de contar essa história. Agora a gente vai demonstrar algumas possibilidades de trabalhar a criação do elemento verbal e sua articulação com objetos. Aqui eu escolhi objetos pequenos de ferro que podem ser facilmente encontrados em casa ou na escola. Então a gente tem algumas porcas, algumas arruelas, alguns ímãs e algumas dobradiças. É sempre bom ressaltar que isso pode ser feito com diversos objetos, objetos diferentes, pode ser objetos escolares como lápis, estojo, apontador. E essas possibilidades são múltiplas e depende muito do material disponível e também das escolhas que vocês vão fazer. Eu vou repetir o trecho inicial do poema e demonstrar uma das formas que eu pensei sobre o jogo com o texto. O conhecimento caminha lento, feito lagarta. Primeiro não sabe que sabe, e voraz, contenta-se com o cotidiano orvalho deixado nas folhas vívidas das manhãs. Depois, pensa que sabe, se fecha em si mesmo. Faz muralhas, cava trincheiras, ergue barricadas. Defendendo o que pensa saber, levanta certezas na forma de muro, orgulhando-se de seu casulo. Até que maduro, explode em voos, rindo do tempo que imaginava saber ou guardava preso o que sabia. Voa alto sua ousadia, reconhecendo o suor dos séculos no orvalho de cada dia. Mesmo o voo mais belo, descobre um dia não ser eterno. É tempo de acasalar, voltar à terra com seus ovos, à espera de novas e prosaicas lagartas. O conhecimento é assim. Ri de si mesmo e de suas certezas. É meta da forma, metamorfose, movimento, fluir do tempo, que tanto cria como arrasa, a nos mostrar que para o voo é preciso tanto o casulo como a asa. Essa primeira versão eu trabalhei com a ideia de colocar em cena a lagarta. Então, inicialmente eu peguei os ímãs e fui transformando o que antes eram objetos soltos em possibilidades de compor a história, num exemplo que chamo de ilustrativo. Agora a gente vai a uma segunda versão, utilizando o mesmo conjunto de objetos. O conhecimento caminha lento, feito lagarta. Primeiro não sabe que sabe, e voraz, contenta-se com o cotidiano orvalho deixado nas folhas vívidas das manhãs. Depois, pensa que sabe, se fecha em si mesmo. Faz muralhas, cava trincheiras, ergue barricadas. Defendendo o que pensa saber, levanta certezas na forma de muro, orgulhando-se de seu casulo. Até que maduro, explode em voos, rindo do tempo que imaginava saber ou guardava preso o que sabia. Voa alto sua ousadia, reconhecendo o suor dos séculos no orvalho de cada dia. Mesmo o voo mais belo, descobre um dia não ser eterno. É tempo de acasalar, voltar à terra com seus ovos, à espera de novas e prosaicas lagartas. O conhecimento é assim. Ri de si mesmo e de suas certezas. É meta da forma, metamorfose, movimento, fluir do tempo, que tanto cria como arrasa, a nos mostrar que para o voo é preciso tanto o casulo como a asa.
Nesta segunda versão, usei a ideia abstrata de conhecimento como personagem imagética narrativa. A roda do conhecimento apreendendo e se amalgamando com as arruelas. É uma possibilidade de pensar a mesma base textual por outro viés. Então, aqui poderíamos imaginar diversas formas de experimentar o falar, os movimentos e os objetos. Roteiros e ensaios. Na segunda etapa, com o texto escolhido, chega o momento de roteirizar e adaptar o texto se assim for necessário. Pegamos o texto para ver se terá cortes, adaptações, reescrituras ou se o texto é uma base para o improviso. E a partir disso, colocar essas ideias no papel e passar do chamado trabalho de mesa para o ensaio. O ensaio, onde experimentamos livremente, testamos tudo, vemos o que funciona, o que tínhamos ou não previsto. Geralmente, depois dos ensaios, temos mudanças e daí encontramos uma primeira versão que pode ser diversamente modificada a partir do contato com o público. Etapa da produção. Depois do roteiro e dos ensaios, é importante dedicar um tempo para produzir, ver as necessidades, quais os objetos vamos precisar, iluminação, se utilizamos música, como carregar o material, ou seja, uma parte criativa que envolve a operação e a realização da obra. Apresentação. É nessa etapa da apresentação que vamos dialogar com as anteriores e, principalmente, traz o aprendizado do jogo cênico com o público. Agora, vamos mostrar alguns experimentos baseados no que dissemos aqui. Escova, de Manuel de Barros. Eu tinha vontade de fazer como os dois homens que vi sentados na terra escovando o osso. No começo, achei que aqueles homens não batiam bem. Por que ficavam ali, sentados na terra, o dia inteiro escovando o osso? Depois, aprendi que aqueles homens eram arqueólogos e que eles faziam o serviço de escovar osso por amor. E que eles queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas civilizações que estariam enterrados por séculos naquele chão. Logo pensei de escovar palavras. Porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro das palavras. Eu já sabia também que as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria, então, escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada uma, para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda bígravos. Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias inteiros, fechado no quarto, trancado, a escovar palavras. Logo a turma perguntou o que eu fazia o dia inteiro trancado naquele quarto. Eu respondi a eles, meio entresonhado, que eu estava escovando palavras. Eles acharam que eu não batia bem, então eu joguei a escova fora. Para a poesia Escova, de Manuel de Barros, escolhemos objetos que têm relação com a história, mas sem ser literal ao que vemos ali. A escova, no caso aqui, é uma escova de cabelo
uma com cerdas mais macias e uma outra com cerdas mais grossas. Isso em contato com o objeto que a gente escolheu para ser o nosso osso, no caso aqui, uma concha, que é um abajur, nós temos a sonoridade também da relação desses dois objetos e da poesia que foi falada. Uma outra coisa também que a gente pensou foi a respeito de objetos que têm relação com o universo da escola. O lápis, simbolizando essas duas pessoas, que são os arqueólogos, o pincel de pintura e também a própria carteira escolar. Aqui nós temos uma lixa de material de construção, que também trabalhamos o lixar e a sonoridade dessas palavras. Agora a gente vai para uma segunda parte da nossa oficina, que são as entrevistas. Essas entrevistas buscam compartilhar com vocês experiências e processos com quem faz, cria e apresenta contação de histórias. Serão 2 entrevistas. Uma com a contadora de história, Fabiana Ribeiro, que vai falar sobre a sua experiência como arte educadora, como integrante do Núcleo Malicuia e da Antropofágica. E a outra com Lucas Vasconcelos, que é compositor, que vai falar sobre a música e a contação de história. Fabi, seja bem-vinda. Grata, agradeço muito pelo convite. Queria dizer que é muito importante falar sobre o ato de contar histórias e quero agradecer a todos e todas as pessoas que estão assistindo este vídeo. Fabi, a primeira pergunta diz respeito ao texto, às matrizes textuais. Ou seja, como você costuma trabalhar com os textos que inspiram as suas contações? No Núcleo Malicuia, onde eu e a Ruth, como contadoras de história, apresentamos essas contações como um evento, né? Uma apresentação, nós trabalhamos muito buscando nos contos populares, na tradição popular. Então, contos compilados, porque é importante, porque a gente queria manter muito da questão da oralidade. Então, como manter a questão da oralidade nesse evento, nesse ato, né? Nessa apresentação de contar histórias. Então, a gente vai buscar o quê? Na compilação do Câmara Cascudo, por exemplo, é que nos inspira muito. Outra coisa que também nos ajuda bastante é a questão do gênero da poesia mesmo. O mais importante é você, esse caminho mesmo que você deu. Vocês partem de uma contação de história que vai da cultura popular, que vai a matriz textual, como você mesmo disse, é uma poesia, é uma música, uma contação que parte do documental, de repente, essa oralidade mesmo. O mais interessante aqui, Fabi, é para as artes educadoras, os contadores e contadoras que vão ter acesso a esse material, eles compreenderem como que começa esse processo, esse procedimento de depois chegar no ato da contação de história. Eu acho que o processo começa, isso eu acho bacana de contar, com seus próprios interesses. Qual o seu interesse? O que te interessa ouvir e o que te interessa falar também, né? Contar. Então, o interesse é o primeiro lugar. O interesse que eu tenho muito grande pelos contos populares norteiam muito do nosso projeto. E junto com os contos populares, eu já consigo, quando eu faço a primeira leitura, tanto quando eu faço para uma aula, né? Como professora, ou quando é como uma apresentação como contadora junto com a Ruth Melchior, no Núcleo Malicuia, a leitura em voz alta já traz para mim, eu leio o conto e ali eu acho que já tem referências que são nossas, afetivas às vezes até, que falam, isso aqui é bom, daí eu já... Então acho que é um caminho, assim, a procura os textos, né, essa questão textual tem que vir muito do seu interesse real por aquilo, porque daí tudo fica mais bonito, porque você fala, eu gosto dessa história, porque senão não funciona muito. Então, acho que sempre que eu contei foi uma história que eu gosto muito. Eu acho que isso é bem importante de ser dito, porque é fundamental que a pessoa que vá contar a história, que ela tenha alguma ligação com aquilo, que ela construa alguma ligação com aquilo. Sim, que ela construa porque ela encontre referências dela. Sim. E que ela fala assim, porque é isso que por que você vai contar para o outro, né? Quando a gente vai contar uma história para o outro que tá ali na sua frente, tem a história que já foi compilada, já foi escrita, ou já foi lida, por que você conta? Por que você
fala em voz alta para o outro. É porque é uma relação que você quer estipular. Então, o que você é tem que ir também. Um pouco das suas intenções, o que você... Tem um pouco de você na história que vai, que não é da história, sabe? Sim. Não sei, eu acho que tem uma coisa dessa também. Maravilha. E aí eu queria aproveitar para continuar perguntando para você, depois disso, depois que escolhe o texto. Escolhemos o texto. Escolhemos sim. o texto. Depois disso, os ensaios, esse cotidiano, a criação, depois dessa escolha, como que isso se dá? Vou contar primeiro como eu faço no Núcleo Malicuia, porque daí são contações que são voltadas para uma apresentação artística pública, né? Então, a gente faz esse primeiro encontro, faz a leitura em voz alta, às vezes só a Ruth, que é minha parceira de contação, lendo e eu ouvindo, às vezes nós duas já contando juntas, ou só eu, e ela escuta e fala, isso é interessante. Daí a gente faz as primeiras anotações já pensando na ação, porque nós temos uma forma de contar a história que é contar em ação, né? Então a gente trabalha, algumas partes da história são narradas e outras são, posso dizer, encenadas, né? Então a gente já procura primeiro onde é que vai ser aquela parte que pode ser encenada. Aí a gente fala assim, nessa parte podia usar uma brincadeira popular. E daí a brincadeira popular é o recurso que a gente faz para narrar. O que mais que a gente faz que pode ser interessante contar? Vocês misturam textos, por exemplo? Vocês escolhem Tipo, um texto, sim, um por exemplo, A conto? Festa no Céu. A Festa no Céu é eu falo que é o clássico do Núcleo Malicuia. Nós já mudamos muito a Festa no Céu. Porque a Festa no Céu, né, tem uma história... Daí tem duas, né? Tem a versão do sapo e tem a versão da tartaruga. Sempre a gente usa a da tartaruga. Então, quantas vezes a gente colocou, então agora nesse momento, vamos colocar uma música. Os bichos vão para salvar bicho que voa. Aí a gente começou a pensar, que cantiga popular tem bicho que voa? Vamos contar a história da barata. Mas barata nem tem nessa história, porque não tem no conto barata. Mas aí a gente fala assim, a barata queria ir, mas ninguém deixou. Daí a gente já trabalha várias questões, inclusão e tal. Então, a gente coloca a barata, daí canta-se a música, entendeu? Então, no meio da história, transforma uma cantiga, mas a barata diz que tem 7 saias de filó. Começa as duas outras personagens conversando sobre isso, fofocando. A barata diz que vai na festa no céu, né? Vai sim. Mas a barata diz que tem 7 saias de filó. Aí a Dona Cigarra, que também é um personagem que nós inventamos, mas se a gente sabe que na festa do céu só vai bicho que voa, a gente pode colocar tudo que é bicho que voa na história. Então eu acho que isso é um recurso, é a liberdade poética que todo mundo pode ter quando for contar a sua história. Então a gente coloca a Cigarra conversando com a Dona Joaninha e as duas falam da barata. E a gente utiliza a cantiga popular, primeiro no começo como um diálogo e depois a gente canta. E na hora que canta, daí engrena, daí todas as crianças cantam junto, porque daí elas participam do jogo cênico, elas já estão com uma escuta mais apurada e estão compartilhando ali aquela história que está sendo ouvida e, né? Não digo encenada, porque ela não chega a ser encenada, ela é brincada, é uma história brincada. Então, Fabi, quando você conta pra gente essa Festa no Céu aqui na nossa conversa, você já está falando um pouco do que é esse processo de produção e como vocês chegam nesse público. Então, vocês também pensam como que vocês podem interagir com eles antes para depois eles estarem junto com vocês na contação? Por vezes, sim. A maioria das vezes a gente já pensa em algum recurso que possa trazer uma interação sincera, simples, que daí a gente vai pensar também, se você está em sala de aula, eu penso em interações diferentes, que eu também utilizo do recurso da contação como ato pedagógico mesmo, né? De desenvolver tanto para as aulas de teatro quanto para as de literatura, qualquer aula que você for desenvolver ali. Então, o que você faz? Você fala assim, poucas pessoas. Então, o jeito de interagir pode ter mais abertura, com mais espaço para improvisos e tudo. Então, numa apresentação do Núcleo Malicuia, às vezes tem 100 pessoas, 50 crianças. Então, a gente tem alguns recursos que a gente combina. Música vai funcionar. Uma coisa que é interessante é brincar com a questão da repetição. Porque os contos, principalmente os populares, eles já trazem a questão da repetição. Os contos africanos também tem muito disso, né? Ele repete, que depois ele volta e ele repete de novo. E cada vez muda um pouco. Porque quando você repete, você não copia o passado, você traz uma segunda camada. E daí as crianças
entendem o jogo. E daí, se você repetir, a gente geralmente é 3, né? No conto popular a gente tem 3. João, então, foi, caminhou. Depois ele caminha de novo. Na terceira caminhada, que poderia ser exaustivo para quem está ouvindo, o ouvinte da contação, se a primeira, segunda vez trouxe uma ação diferente, uma brincadeira, ele fala assim, a terceira pode ser, se deixar, fica 5 vezes fazendo a repetição. Então, o recurso da repetição também é um bom recurso para essa questão que você falou, é repetir, mas não de maneira monótona, tendo sempre uma diferença ali naquela repetição, né? O que mais que você perguntou ali? Não, era isso mesmo. É como que quando você contou pra gente do processo da Festa no Céu, você já disse que ao longo do processo vocês já vão pensando, escutando uma outra, entendendo como isso pode depois, começa a produção, já está pensando na realização e na total contato com o público, né? Essas 3 repetições que podem virar 5, que podem virar todo um outro jogo junto ao público. A cantiga popular, porque era uma coisa que todo mundo meio que já conhece, então te facilita e traz para a próxima. Tem um outro recurso que dá para usar também, que é, às vezes, você se aproximar mais do público também, com ele participando, ou fazendo sons, tipo, ai, você sempre fala que tá faltando alguma coisa, então choveu. Aí você pode falar, ai, tava uma chuva muito forte, alguém pode me ajudar com barulho de chuva? E daí, mas isso você tem que ver se o público tá contigo, para você entender que senão pode ser que ninguém vá. Então, tá. Aí, então faz uma chuva, ele pode fazer uma trovoada, e daí você começa a orquestrar também um conto que você conta, mas que tem uma resposta ali que todo mundo conta em algum lugar. Claro, sempre você tem que estar ali com o seu texto e com o roteiro. Tem uma questão de ter um roteiro para a gente não se perder, porque senão se perde. Você tem que ter um roteiro, porque se as interações forem muitas, como você volta para a história e dá aquele... Então você cria um roteiro, não um roteiro de ações, um roteiro das partes mais importantes da história, que você julga ser importante para não perder o enredo, sabe? Eu acho que é isso. Bom, Fabi, eu queria agradecer demais Já? a Que sua bom! participação. Eu podia falar bastante Já, pra mas vocês. então, já que você quer falar mais, eu queria pedir para você, então, finalizar com mais alguma dica, alguma coisa que você queira falar, alguma consideração. Essa é uma videoaula, então eu vou falar para os professores, Sim. como eu também sou. Tem uma questão que a arte de contar histórias dá um medo, né? A arte de contar história. Então, se é arte, parece que está distante, porque já vem há muitos, né? Isso é uma proposta, né? Isso já não é nem uma proposta que eu ia dizer, isso já é a arte de contar histórias. Eu não sou artista, não sei, eu não sei contar histórias. Todo mundo, de alguma forma, tem um jeito de contar. Só que não se às vezes a gente fala assim, mas eu não sei. Mas quando tá contando alguma coisa para um amigo ou para um parente, tem um jeito todo seu de contar essa história. Acho que a primeira coisa é se investigar. Como que eu gosto de contar as coisas para os outros no cotidiano? Quando eu conto alguma coisa para os meus alunos, como que eu conto? Eu preciso de algum recurso para contar essa... Por exemplo, tem gente que senta, que é bonito, né? Quando a gente vai em algumas rodas de contação de história, tem gente que senta e conta. E a palavra, como a pessoa fala, é tudo que ela precisa. Ela, às vezes, nem se movimenta, fica paradinha assim, ó. E todo mundo com uma super atenção envolvido e construindo história junto. Porque eu falo que a contação propicia você construir uma história junto com o outro que está ali te ouvindo, né? E ele tá ali construindo. Tá bom. Eu e a Ruth, por exemplo, a gente tem o recurso do quê? De objetos, adereços, a gente cria pequenas cenas, contamos, paramos, utilizamos da música. Tem gente que gosta de contar usando objetos, e esses objetos de formas animadas, né? A gente pode trabalhar como muito próximo do teatro de formas animadas, ou não mesmo, o objeto como vai contar a história da bruxa. Você tem uma maçã na mão, às vezes ela já... Para aquela pessoa, a relação que ela vai criando faz com que todo mundo preste mais... Não é prestar atenção, que ele se envolva, né? Que ele se envolva. Então, acho que tem que encontrar primeiro, se pensar, quando eu conto, como eu gostaria de contar a história, mais do que
como que é que conta histórias, porque senão fica parecendo que tem um manual, como contar bem e como não contar bem. Claro, você vai entender como você contava mais ou menos, quando você não contava de maneira estranha, e quando você está contando bem. Por quê? Porque vai, vai acontecer a contação. Então, acho que é isso, assim, não tem... A arte de contar história deveria ser mais próxima de todos, e não uma coisa que é distante, que não é para você. Todo mundo pode, deve contar histórias e aperfeiçoar a partir de recursos que você encontra. E que pode ter dicas, né? Tipo, ai, olha, acabei de dar uma dica, que às vezes a música popular funciona. Se para você funcionar boa, vai na dica. Se não, encontra outra forma. E eu acho que é isso. Só que nunca imaginar que tem um jeito certo. E que o jeito certo é a investigação contínua, eu acho, assim. De se pensar, pensar esse ato de contar algo para alguém. Acho que é isso. Mais uma vez, obrigada. Agradeço imensamente, Fabiana Ribeiro. E daqui a pouco a gente volta com a entrevista com Lucas Vasconcelos. Agradeço também. Estamos aqui com o Lucas, seja bem-vindo. Obrigado. Gostaria de agradecer vocês e agradecer todo mundo essa oportunidade, né, de falar desse tema que é importante e ao mesmo tempo específico, né, que é a relação da música com a contação de história. Então, é isso. Obrigado pelo convite. Estamos aqui com Lucas Vasconcelos, ele que é compositor, músico, integrante da Companhia Antropofágica e também arte educador e trabalha com contação de história. Diante desse teu currículo, veio o meu interesse, imagino de quem também está nos assistindo, que você falasse um pouco sobre esta experiência, compositor, arte educador e contador de história. Legal. Eu parto da música, né, que é o primeiro lugar de estudo, de trabalho, e alguns anos atrás eu comecei a trabalhar com teatro, em espetáculos adultos e infantis, e dessa linha, né, desse pessoal, dessa pesquisa mais específica do teatro infantil, foram se desdobrando algumas parcerias, e aí mais ou menos uns 15, 16 anos eu venho contando histórias, e aí, enfim, eu acho que cada um desses lugares aí tem... né, tem pontos em comum, eu acho que a música é o ponto comum, né, de trabalho com tudo isso, mas, né, dentro do contexto do teatro ou da música isoladamente ou da contação de história, são muitas, eu acho que muitas especificidades, né, tem um ponto comum, mas especificidades que tem a ver com a natureza desse tipo de apresentação, né, dentro do teatro. Geralmente há uma partitura, uma trilha composta, desses universos, acho que o da contação eu tenho muito prazer em fazer porque ele dá uma liberdade muito grande, né? O jogo de interação com o público e essas variações de públicos, né? De histórias para crianças muito pequenas, crianças maiores, foi desenhando, eu acho que ao longo dessa minha jornada aí, foi desenhando e apresentando uma série de recursos e caminhos bem interessantes. Bom, e ouvindo você falando, eu fiquei pensando sobre a questão específica e queria que você falasse sobre a relação entre a música e a cena nessas experiências de contação de história. Beleza, eu acho que, assim, né, pensando, já tive algumas experiências, mas tenho uma contadora com quem eu trabalho há muito tempo, que é o trabalho dos Contos Incontados, com a Paula Quinol, e acho que é isso, né, são muitas fases ao longo desses anos. E essas fases musicais, de alguma maneira, têm a ver com a pesquisa da contação como um todo, né? Então, por exemplo, o início desse trabalho, desse processo, partiu da ideia da contação com objetos, né? Da animação de pequenos objetos e etc. E aí, portanto, nesse momento, foi um lugar de exploração de muitos timbres, de uma diversidade sonora, né? Pensando nesse público. Acho que são objetivos comuns, né? De oferecer repertório, né, instigar esse público que está ouvindo, oferecer um leque sonoro, uma gama diversificada, né, que eu acho que são princípios que estão ali na musicalização, né, não são só da contação de história, mas que ali se desdobram. Houveram outras fases mais coladas na fonte literária, como caminho de criação para as histórias, e aí isso já acarretou, por exemplo, um outro leque que faz parte desse repertório, mais conectado com as canções, né, numa investigação de como musicalizar e como, né, musicar uma canção dentro daquele contexto da história. Então sempre
é uma troca, né, muito grande com a contadora. A gente tem esse processo, a gente normalmente inicia por um roteiro, às vezes ele mais desenvolvido, ou um roteiro base, só com algumas ideias. A partir dali rola muita troca, ela faz a própria direção da contação. Então ela já tem algumas indicações de coisas que ela imagina, passa para cá, eu troco, às vezes componho algo, mando um material, ela experimenta, e assim aos poucos a gente vai construindo. E aí é isso, ao longo desses anos é um repertório muito diverso. Histórias africanas possuem um set instrumental mais conectado nesse objetivo de apresentar esses timbres desses instrumentos específicos daquela cultura. Tem histórias para os pequenininhos, que tem uma pesquisa de canção, né, que eu acho que é sempre por exemplo, uma questão, né, de música e contação de história, essa relação de um protagonismo, né, desses dois elementos e como a gente joga com eles em cada momento, porque eu acho que há espaço para tudo, mas sem, né, com cuidado para uma coisa não anular a outra. Então, portanto, essas pesquisas também seguiam por aí, né? Como é que eu vou conseguir criar uma canção aqui, né, que joga, que trabalha junto com essa cena, mas sem puxar a atenção, às vezes, que é do objeto ou do gesto da atriz, e assim a gente vai, aos poucos, criando e ganhando experiência e achando recursos mais adequados de acordo com o objetivo daquela história, daquele público específico. E falando em público, Lucas, como que se dá essa troca com o público? Eu acho que isso é uma das coisas mais ricas, assim, né? Pelo menos partindo, tem muitos contadores com muitos jeitos, né, de se fazer isso, mas partindo da minha experiência é muito legal, um pouco por isso, como eu estava falando, né? A gente parte de roteiros base, é claro, aquilo que a gente vai cantar precisa estar estabelecido, tonalidade, tem um trabalho ali prévio, mas ao mesmo tempo é isso, né? Um público, sei lá, uma história para 5 anos com um público de 10 pessoas ou um público de 50 pessoas vai alterar. Então a forma que, né, que eu vou tocar, às vezes a gente impõe um ritmo um pouco mais puxado, porque, né, o público está embalado naquilo. Então tem muito essa troca para dar sentido, né, de fato, aquilo que a gente estuda previamente cria, acho que só ganha o sentido completo ali na interação, no jogo com o público. E, enfim, quantas vezes você vai tocar, rola uma repetição, canta junto, dá para ensinar um trecho, o público está muito participativo, e assim a gente vai descobrindo, né, caminhos. Eu acho que é legal porque é isso, né, numa outra apresentação daquela história que se repete, a gente vai acumulando essas vias alternativas e vai enriquecendo o trabalho e deixando, acho que ele mais vivo. Queria então agradecer mais uma vez a sua participação e saber se você tem mais alguma coisa para compartilhar com a gente, para falar para as pessoas que estão nos assistindo, uma dica, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é isso, assim, talvez uma dica de onde eu parti também, acho que foi muito legal, assim, né? As primeiras experiências foram muito conectadas a isso, né? Sonoridade, como é que a gente desperta, né? Eu acho que na história, a palavra, a gente muitas vezes tem essa busca, né? De encontrar o interesse do outro, se conectar a partir, às vezes não é a história como um todo, é um trecho que puxa, e tentar transpor isso também para a música neste contexto, né? Então, essa investigação de timbre, não só de instrumentos, né? A gente tem a panela, a gente tem objetos, isso, aquilo, né? Ter essa curiosidade de sonoridades, desse leque sonoro, primeiro a gente, né, que propõe, para de fato chegar e investigar. Às vezes aquilo vai funcionar mais, vai funcionar menos, mas acho que esse é um exercício que todo mundo que está contando história e pretende usar, né, do mecanismo sonoro ou musical, vale a pena desenvolver esse prazer para si mesmo, né, de explorar, ter uma curiosidade, olhar, pensar nas potências, significados que aquele som pode tomar, aquele objeto. E isso vai agregando com certeza um repertório que na hora que você estiver contando história, você consegue articular ali e produzir sentidos interessantes. Agradeço, Lucas, a sua entrevista, a nossa conversa aqui. Muito obrigada a você que também está nos assistindo. Muito obrigado.